Ele repetiu a mesma frase 111 vezes. O médico Anthony Fauci, principal especialista em infectologia dos Estados Unidos durante a pandemia, entrou na audiência do Senado dos Estados Unidos sabendo que enfrentaria uma série de perguntas sobre a sua condução na pandemia de Covid-19. Durante aproximadamente 85 minutos, porém, ele praticamente não respondeu nenhuma delas e só disse: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Will you comply or will I have to subpoena you? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Expecting a subpoena. Did your office take steps to drive biological research investments? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. E um detalhe que torna o silêncio ainda mais intrigante. Fauci já havia recebido um indulto presidencial concedido por Joe Biden nos minutos finais de seu mandato. Então, por que invocar a Quinta Emenda? Se Fauci recebeu perdão presidencial, por que ele ficou em silêncio? A resposta para o silêncio de Fauci está em uma característica pouco conhecida do sistema jurídico dos Estados Unidos. A Quinta Emenda da Constituição Americana garante que ninguém seja obrigado a produzir provas contra si mesmo. Em outras palavras, uma pessoa pode se recusar a responder perguntas se acreditar que suas respostas poderão ser usadas futuramente em uma investigação ou processo criminal. Esse direito vale não apenas perante os tribunais, mas também em audiências realizadas pelo Congresso. Além disso, advogados normalmente orientam seus clientes a manter a mesma posição durante todo o interrogatório. Responder apenas algumas perguntas e se recusar a responder outras pode ser interpretado em determinadas circunstâncias como uma renúncia ao direito de permanecer em silêncio sobre aquele assunto. Por isso, quando a estratégia é invocar a Quinta Emenda, ela costuma ser aplicada a praticamente todas as perguntas. A audiência aconteceu poucos dias após a divulgação de mais de 1.100 páginas de e-mails, registros eletrônicos e anotações pessoais de Fauci, obtidos pela comissão do Senado, o que ficou conhecido como o Diário de Fauci. Foi justamente esse material que serviu de base para grande parte dos questionamentos apresentados pelos parlamentares durante a audiência. Entre os principais temas estavam 3 pontos. O primeiro dizia respeito à origem do vírus da Covid-19. Os documentos revelam que, no início de 2020, Fauci e outros cientistas discutiram internamente a possibilidade de um vazamento de laboratório. Embora as manifestações públicas posteriores tenham enfatizado a hipótese de origem natural numa feira de rua de Wuhan, na China. O Instituto de Doenças Infecciosas, dirigido por Fauci, financiava redes internacionais de pesquisa, incluindo experimentos de ganho de função viral na China. Em outras palavras, Fauci e sua equipe encontraram uma brecha burocrática para usar milhões de dólares de dinheiro público americano para indiretamente conduzir pesquisas no exterior, sem fiscalização e sem restrições sanitárias, especialmente na China. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. É consenso que o novo coronavírus se originou na China. E a hipótese mais plausível é que algum pesquisador ou funcionário do laboratório de Wuhan acidentalmente se contaminou e passou a transmitir esse supervírus geneticamente manipulado. Contudo, durante toda a pandemia, os registros revelam que Dr. Fauci atuou para esconder do público as pesquisas que o seu próprio instituto havia financiado, numa ação coordenada de acobertamento da verdade envolvendo burocratas, cientistas e, claro, a imprensa. Em suas inúmeras entrevistas e pareceres, Fauci adotou a narrativa de que a origem do supervírus era natural e que a doença havia evoluído organicamente de morcegos para humanos a partir do comércio nos mercados de animais. Foram anos de desonestidade científica. There are wet markets in Wuhan that are ample opportunity for a virus to jump from an animal. The origin was from a bat to an intermediate host to a human, very likely in a wet market, and those animals should not have been in the Wuhan market. Isso era o que o Dr. Fauci dizia publicamente, mas em suas anotações pessoais a história era muito diferente. Em janeiro de 2026, Fauci já sabia que o mercado de animais não era a origem do vírus e escreveu:
Usando dados epidemiológicos e genômicos, parece que a primeira infecção ocorreu no início de dezembro e não estava conectada ao mercado. Agora sabemos que o mercado não foi a fonte, foi o amplificador. Ou seja, como toda aglomeração humana de baixa higiene, o ambiente do mercado de animais contribuiu para a transmissão do supervírus, não para sua geração natural e espontânea. Se Fauci tivesse sido honesto com o público sobre a origem do vírus, ele não teria sido alçado ao patamar de maior expert no assunto e provavelmente seria investigado pela sua eventual participação na criação do vírus. O segundo tema questionado no Senado envolvia as medidas adotadas durante a pandemia, como o distanciamento físico, o fechamento de escolas e comércios e o uso constante de máscaras. Por diversas vezes, Fauci foi visto publicamente se contradizendo em suas próprias recomendações. People should not be walking around with masks. Let me just state for the record that masks are not theater. Wearing a mask might make people feel a little bit better, and masks are protective, but it's not providing the perfect protection that people think that it is. Even if you are vaccinated, you should wear a mask. If in fact you are vaccinated, fully vaccinated, you are protected, and you do not need to wear a mask outdoors or indoors. When the children go out into the community, you want them to continue to wear masks. You know, if you look at children outside, particularly when they're with the family, walking down the street, playing a game or what have you, don't have to wear a mask. The Academy of Pediatric actually makes that recommendation that children should be wearing masks from 2 years old. So one of the ways you could do it, if you would like to, is put a cloth mask over, which actually here and here and here, where you could get leakage in, is much better contained. Por fim, os senadores analisaram a comunicação pública, incluindo anotações pessoais sobre entrevistas, a repercussão na imprensa e a estratégia de divulgação das informações. Os congressistas buscavam entender como essas decisões foram tomadas e se havia divergência entre as discussões internas e as posições adotadas publicamente. Em 2020, Fauci dava entrevistas afirmando que não teria nenhum problema em depor perante qualquer comitê e que não tinha nada a esconder. I am very happy to testify before any Congressional Oversight Committee. I have nothing to hide. I can explain and validate everything that I've done. So, you know, it's going to be inconvenient if they actually are out there essentially threatening to make my life miserable, but I'm going to do what I need to do, and that is cooperate fully, because we have nothing to hide at all. Se Fauci disse que não tinha nada a esconder e já havia sido perdoado por Biden, por que permanecer em silêncio agora? Essa foi justamente uma das críticas feitas por parlamentares republicanos durante a audiência. Em janeiro de 2025, Fauci havia recebido um indulto presidencial preventivo, então ele não correria mais risco de ser processado na esfera federal. Nesse caso, faria sentido continuar invocando a Quinta Emenda? Nos Estados Unidos, o governo federal e os estados possuem sistemas criminais independentes. Isso significa que um indulto concedido pelo presidente protege apenas contra crimes federais. Ele não impede que procuradores estaduais investiguem ou proponham ações com base nas leis de seus respectivos estados. Na época da audiência, procuradores gerais de estados como Flórida, Louisiana e Alabama já haviam anunciado investigações relacionadas à atuação de autoridades públicas durante a pandemia. Assim, mesmo protegido de acusações federais, Fauci ainda poderia enfrentar questionamentos em nível estadual. Diante desse cenário, sua equipe jurídica recomendou que ele invocasse a Quinta Emenda durante toda a audiência. E assim foi feito, 111 vezes. Mas ainda que o motivo para a invocação da Quinta Emenda esteja esclarecido, muitas dúvidas ainda restam no ar. Mas o que os diários de Fauci revelam sobre as decisões tomadas durante a pandemia? Por que Biden tentou protegê-lo? E até que ponto essas medidas apresentadas ao público foram decisões puramente científicas? Se você quer descobrir as respostas, no dia 10 de agosto, a Brasil Paralelo irá lançar um documentário sobre o diário de Anthony Fauci apresentado por Caio Coppola. Uma investigação inédita sobre o caso. Você vai ver os documentos, depoimentos e acontecimentos que expõem a atuação do principal nome da ciência durante a pandemia da Covid-19.
Conheça os principais argumentos dos diferentes lados do tabuleiro político e as perguntas que ainda permanecem sem resposta. E assinando agora pelo link da descrição ou pelo QR Code na tela, você garante acesso a materiais complementares exclusivos como o curso Psicologia e a Grande Mídia, ministrado por Christian de Rosa. Em 4 aulas, você vai descobrir as principais técnicas utilizadas pela mídia para manipular a opinião pública, além de vídeos relacionados e filmes premiados selecionados a dedo pela nossa curadoria. Se você acredita que histórias como essas precisam ser tratadas com profundidade, rigor e independência, apoie uma mídia que não depende de dinheiro público nem de alinhamento ideológico. Essa condição especial para você fazer parte da BP está disponível somente para quem está assistindo a este vídeo agora. Mas atenção, essa oferta pode sair do ar a qualquer momento. Torne-se membro da Brasil Paralelo e nos ajude a continuar fazendo o trabalho que poucos têm coragem de fazer. Clique no link deste vídeo ou aponte o seu celular para o QR Code na tela e ative todos os seus bônus hoje mesmo.